A gente criou uma geração que nunca foi tão sensível à rejeição. Um homem não consegue chegar numa mulher porque ele já faz isso pelo aplicativo, então ele não pode se frustrar na vida real. É a pessoa que começou a trabalhar num primeiro emprego e acha que com 6 meses ela já vai estar promovida e que o chefe é tóxico porque ela não conseguiu ascender. Da mesma forma que a gente avançou muito em combate a assédio, falta de limites nos relacionamentos, no trabalho, ela não dá conta de se frustrar e de esperar. Eu tô aqui com o Dr. Edu Xavier. Sou médico psiquiatra, falo muito nas redes sobre saúde mental. O que você mais recebe hoje como demanda? Eu fiz o que me falaram para fazer, eu corri atrás daquilo que me ensinaram que seria o modelo de felicidade, de bem-estar, mas eu não me sinto bem. Quando eu pergunto para as pessoas o que move elas na vida, elas não sabem me responder. Por que você faz o que você faz e não outra coisa? Por que você casou com seu marido e não qualquer outro homem? E as pessoas dão respostas genéricas, do tipo, meu pai falou que essa profissão é boa, ou eu vejo que tal pessoa me trata bem ou me respeita. Respostas que não chegam exatamente aonde a gente quer. Como que relacionamento e saúde mental hoje aparece na clínica psiquiátrica? Depois que você passa por um processo de adoecimento, depressão, burnout, um transtorno de ansiedade, você não pode querer voltar a ser a pessoa que você era antes, porque parte dessa pessoa foi o que te fez adoecer. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Podlis. E hoje eu estou aqui com um médico psiquiatra, o Dr. Edu Xavier. O nome dele é Luiz Eduardo Xavier, né? Mas a gente estava inclusive falando que lá o perfil dele está como Dr. Edu Xavier, é isso? Isso mesmo. Até para ficar mais fácil para vocês acharem. E a ideia desse bate-papo hoje é a gente trazer um pouco da saúde mental, um pouco para os relacionamentos, um pouco talvez para a nossa vida do dia a dia, porque eu costumo perguntar assim, né, para as pessoas assim, você acha que a vida está ficando cada vez mais difícil, que as pessoas estão cada vez mais loucas, né? Às vezes a percepção que dá é essa, não é, Edu? Que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de se manterem, né, na sua vida. Então a ideia desse bate-papo hoje conversar com o Dr. Edu um pouco sobre como é que a gente pode talvez usar da psiquiatria, né, do saber do médico, da medicina, do psiquiatra, para aliviar nossas dores, talvez ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, obrigada por aceitar o convite de estar aqui no Podlis. Seja muito bem-vindo. Você gostaria de falar um pouco para as minhas seguidoras, né, um pouco do teu trabalho, principalmente lá nas redes sociais, porque eu vi uma coisa sobre você, assim, acompanhando o teu trabalho, né? Você é muito eclético, né, Edu? Você fala, assim, você transita muito sobre vários assuntos, obviamente todos ligados à saúde mental, mas eu fiquei impressionada com o repertório, assim, como você transita, assim, porque às vezes eu vejo psiquiatra que fala só de uma coisa, né, que aponta muito para uma coisa. E eu vejo, assim, que você tem um espectro bem abrangente de temas e produz bastante conteúdo, né? Então, antes de mais nada, Lisandro, um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não sabe ou não conhece ainda meu trabalho, eu sou médico psiquiatra, falo muito nas redes sobre saúde mental e acho que esse ponto que você tocou ele é muito importante porque hoje eu vejo que a gente tem colocado em caixinhas muito do que o indivíduo é baseado em um conjunto de sinais e sintomas, que é aquela subespecialização da saúde mental. Então, eu não sou psicólogo, eu sou psicólogo de transtorno bipolar, eu não sou psiquiatra, eu sou psiquiatra do TDAH. Mas a gente está falando aqui de indivíduos que muitas vezes estão passando por várias questões ao mesmo tempo, outras vezes não têm um diagnóstico ou um transtorno mental, mas querem se conhecer melhor, entender mais sobre as suas emoções e como que elas impactam nos relacionamentos, na produtividade, no bem-estar. Então, falar sobre saúde mental, na minha visão, é falar de uma maneira muito mais ampla, sem tentar encaixotar as pessoas que são tão complexas em sintomas e questões muito mais específicas. Muito bom, Edu, muito bom. Eu vou querer chegar nesse ponto da conversa, que é essa questão de o quanto a gente está arrumando nome para tudo, né? E tudo agora tem caixinhas, como você falou. Mas antes disso, eu queria saber, eu tenho uma curiosidade. Como que você chegou na psiquiatria? Por que você escolheu a psiquiatria? Isso é uma ótima pergunta, Elisandra, porque geralmente, vendo outros colegas que também escolheram a psiquiatria, eu percebo que as pessoas vão pela psiquiatria por não gostarem tanto da medicina clássica. É aquela visão, muitas vezes, de não gostar de ambiente cirúrgico, não gostar muito de
condições médicas, clínicas, e aí as pessoas despertam o interesse pela psiquiatria. O meu caminho foi um pouco diferente, porque eu gosto de muitas coisas dentro da medicina. Então eu transitei muito ali, à medida que a gente vai cursando a faculdade, numa angústia existencial, do tipo, o que que eu vou abrir mão quando eu tentar me especializar? E passando por diferentes áreas, o que mais me tocou na psiquiatria foi essa postura de curiosidade para tudo que é novo. Porque o psiquiatra, ele faz um trabalho que é completamente único e diferente a cada história, a cada paciente. Essa ideia que a gente tem na medicina de protocolos, do tipo, eu sei o que é, eu sei o que eu vou fazer e o que funciona para todo mundo, não se aplica à psiquiatria. A psiquiatria, ela dialoga muito diretamente com a filosofia, com a psicologia, com uma série de áreas para além do campo da saúde. Então, foi essa sensação de não precisar abrir mão de outros campos de conhecimento para fazer o meu trabalho que despertou essa curiosidade. Mas eu sigo gostando muito de coisas também tradicionais da medicina, como a área cirúrgica, áreas clínicas, e acredito que isso que forma um bom profissional, esse interesse por diferentes campos do conhecimento. Muito bom, muito bom. Edu, o que você mais vê, o que você mais recebe na tua clínica hoje? Você atende? Sim. Sim, porque tem muito psiquiatra que já não atende mais, né? Sim. Tá. O que você mais recebe hoje como demanda na tua clínica? Isso é uma surpresa que me pesou muito, Lisandra. Quando eu me formei em psiquiatria, eu imaginava que meu consultório seria pacientes deprimidos, ansiosos, com algum diagnóstico muito específico. Hoje, principalmente nos últimos 2 anos, esse período também pós-pandemia, eu tenho percebido uma mudança de padrão. Eu vejo pessoas que são muito bem-sucedidas em vários campos, então, profissionalmente, em relacionamentos muitas vezes, mas que se sentem meio desprovidas de sentido. São aquelas pessoas que parece que seguiram um checklist de o que é ser feliz, como que elas vão alcançar o bem-estar, o sucesso, mas entram numa angústia existencial, do tipo, eu fiz tudo que me orientaram a fazer, mas parece que eu não me encontro realizado. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham muito, mas sentem que não entregam o suficiente, pessoas que vivem um relacionamento bom, mas começam a confundir a monotonia que uma certa estabilidade do relacionamento gera com uma ideia de estarem ou não amando mais as pessoas com quem elas caminham juntas. Pessoas que têm muitos questionamentos internos do tipo, será que o que eu faço entrega algo para a sociedade ou é simplesmente uma profissão para pagar a conta e me proporcionar uma qualidade de vida? Então hoje, sendo muito direto para você, o que eu mais recebo são pessoas buscando uma vida bem-sucedida, mas que se encontram desencaixadas daquilo que elas imaginavam que seria esse modelo de sucesso. Uau, hein? É uma coisa assim, extremamente frequente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, de uma clínica onde, talvez, né, décadas passadas, o psiquiatra trabalhava mesmo com os transtornos, hoje ele trabalha com a crise existencial. Extremamente frequente. São aquelas pessoas que chegam perguntando o seguinte, o que tem de errado comigo? Uau. Porque eu fiz o que me falaram para fazer, eu corri atrás daquilo que me ensinaram que seria o modelo de felicidade, de bem-estar, mas eu não me sinto bem. Eu me sinto numa cobrança muito grande, que eu não sou o suficiente, Nossa. que eu deveria estar fazendo algo de diferente, e que eu percebo, entrando até num outro ponto, Lisandro, uma relação muito grande com o que a gente vê nas redes sociais. Porque hoje existe uma glamorização e uma performance do que é viver que faz as pessoas terem uma noção de felicidade muito instagramável. Que é aquela ideia, assim, de que eu tenho que ter um corpo perfeito, um relacionamento com declarações para todo mundo ver, uma casa deslumbrante, viagens maravilhosas, o carro do ano, eu tenho que fazer 2 modalidades de esporte, tenho que dormir bem, tenho que comer bem, e tem que me sentir feliz o tempo todo. É aquela felicidade editada que a gente vê muitas vezes nas redes sociais. Sim. Tem muita gente se baseando nesse modelo extremamente distorcido e utópico como a ideia do que é ser feliz. Então são pessoas que chegam com a frustração de não estarem se sentindo suficientes. Nossa. Edu, você chegou a fazer alguma especialização em alguma área da psicologia? Eu tenho formação, Lisandra, tecnicamente em terapia cognitivo-comportamental, mas eu tenho uma curiosidade muito grande nesse modelo transversal de avaliação das linhas de psicoterapia. Então, apesar da minha formação ser em terapia cognitivo-comportamental,
Eu gosto muito de entender as terapias contextuais também, as terapias de terceira onda, terapias psicodinâmicas. A minha visão como profissional é de que modelos muito específicos, eles acabam fazendo com que a gente enxergue a história de uma forma um pouco mais enviesada. Então, eu busco tentar entender como que as outras linhas psicoterapêuticas podem contribuir em determinados casos. Mas a formação em psiquiatria, ela dá essa noção? Não. Não, infelizmente, né? Isso é uma grande limitação do modelo de medicina, que é a ideia de estudar doença. Infelizmente, o psiquiatra ele aprende a identificar doença e tratar doentes. E isso é um incômodo muito grande que eu tive com a profissão, porque a gente fala muito pouco de promoção de saúde. Então, dando esse exemplo desses pacientes que chegam muito no consultório. Os médicos, eles são excelentes formadores de tratamento, de identificação de doença, mas tem muito pouca gente falando sobre prevenção. O que eu faço para não chegar a esse ponto? Então, caminhando ali pelas psicoterapias, eu comecei a entender que tem muito a ser feito pelo paciente antes que ele chegue a esse estado. E ainda que ele chegue até mim nesse estado, existem muitas ferramentas que a gente usa para daqui para frente os mesmos motivos que adoeceram alguém não se repitam. É uma coisa que eu falo muito para os pacientes, que depois que você passa por um processo de adoecimento, seja um quadro de depressão, burnout, um transtorno de ansiedade, você não pode querer voltar a ser a pessoa que você era antes, porque parte dessa pessoa foi o que te fez adoecer. Muitas vezes, a forma como a gente se relaciona, como a gente não coloca os nossos limites, como a gente aceita a invasão do outro sem se posicionar, isso também contribui para o nosso adoecimento. Então, eu tentei migrar um pouco para esse lado de prevenção e promoção de saúde, para além do próprio trabalho, claro, que eu faço no tratamento do adoecimento mental. Eu fiquei curiosa agora para saber qual que é a orientação ou como que você atua com essa queixa desse paciente hoje, né? Que chega com... Porque o que ele vai buscar? Ele vai buscar uma medicação? Ah, tá. Ele vai buscar o que tem de errado com ele, é isso? A gente tem um viés que é o seguinte, como o médico ele é visto como alguém que trata doenças, geralmente essas pessoas não vão chegar até mim pensando que aquilo faz parte da vida delas. Elas geralmente chegam com alguns rótulos, do tipo, será que eu tenho TDAH e não estou conseguindo performar bem? Será que eu estou deprimido porque eu não estou conseguindo ver prazer na minha vida? Será que eu estou ansioso e isso está me impedindo? E é claro que eu posso estar diante de uma pessoa com qualquer uma dessas condições. Claro. Mas o que eu vejo muito acontecer? A pessoa vir com a ideia de que ela tem um diagnóstico que não foi identificado e isso fez ela adoecer. Só que muitas vezes, quando você vai avaliar, essa pessoa não tem critérios suficientes para chamar aquilo de um diagnóstico. Então, por exemplo, a pessoa pode estar mais melancólica porque ela está se sentindo esvaziada de sentido, mas ela está com o sono preservado, alimentação preservada, o interesse nas atividades preservado, mas ela está com uma angústia existencial, por exemplo. Ou seja, ela fecha critérios para a gente pensar num quadro depressivo? Não fecha. Para um quadro ansioso, enquanto transtorno, muitas vezes, também não fecha. Mas ela sente que a vida dela está desprovida de sentido. E aí, o que a gente tem que fazer nesse trabalho? Tentar entender o que levou a pessoa a chegar a esse estado. Muitas vezes é uma confluência de fatores, mas trazendo aqui alguns exemplos. Eu posso estar diante de alguém que está com expectativas distorcidas, ou seja, ela é feliz, mas ela se compara com pessoas que têm um modelo ilusório de felicidade e começam a achar que a vida delas, comparativamente, não é boa o suficiente. Por exemplo, se eu estou num bom relacionamento, eu vou colocar nas minhas redes sociais as comemorações, as declarações de amor, mas eu não vou falar das brigas e dificuldades. Então, qual que é a impressão que eu passo para as pessoas que me seguem? E é o mesmo que eu vou fazer enquanto usuário. Que meu relacionamento é perfeito. Eu vou fazer a mesma coisa com o trabalho, vou fazer a mesma coisa com os meus objetivos de vida. Quando eu olho para essa perspectiva irreal, parece que a vida de todo mundo é melhor que a minha. Então a gente começa com essa angústia da comparação. A vida que eu vejo nas redes sociais com a vida que eu realmente levo dentro de casa. Mas para além dessa visão distorcida, tem uma outra questão que eu trago muito da terapia de aceitação e compromisso e que me abriu os olhos para isso, que é uma visão que a gente tem de desconhecimento de quais são os nossos valores e quais são as nossas ações guiadas por valores. Quando eu pergunto para as pessoas, muito frequentemente, o que move elas na vida, elas não sabem me responder. Do tipo, por que você faz o que você faz e não outra coisa? Por que você casou com seu marido e não qualquer outro homem?
E as pessoas dão respostas genéricas, do tipo, meu pai falou que essa profissão é boa, ou eu vejo que tal pessoa me trata bem ou me respeita. Respostas que não chegam exatamente aonde a gente quer. E valor é muito mais profundo, é aquilo que eu carrego comigo como uma bússola interna. Por exemplo, eu posso ter como um valor interno que eu preciso gerar uma transformação na vida das pessoas para eu fazer um bom trabalho. Então, se eu trabalhar numa profissão que me dá um retorno financeiro muito grande, me gera um status muito grande, mas eu sinto que eu não estou promovendo uma mudança, esse trabalho não está conectado com o meu valor. Socialmente, todo mundo pode olhar para mim e falar, o Luiz tem um emprego invejável, um salário maravilhoso, ele tem tudo para ser feliz, mas ele não é. Mas talvez eu nunca me perguntei se aquilo que eu faço está conectado com o que eu acredito. Então a gente vê muito também esse campo da visão que as pessoas têm de paralisia ou de infelicidade, de uma desconexão entre o que elas acreditam e o que elas praticam, e o que elas fazem para se aproximar desses valores. E muitas vezes, claro que a gente não pode negligenciar, a gente está falando de um estilo de vida adoecedor. Por exemplo, até pouco tempo atrás, o sono era visto como perda de tempo. As pessoas entendiam que ser produtivo é trabalhar muito sem reclamar e descansar apenas o necessário para repor as energias. Hoje a gente está abarrotado de pessoas que normalizam privação de sono, que normalizam uso abusivo de álcool, que normalizam o sedentarismo, com aquela ideia de que não é o momento para cuidar da minha saúde. Eu vou cuidar da minha performance, vou cuidar dos meus objetivos financeiros, sociais, e o lado de como que eu trato o meu corpo, como que eu trato minha saúde mental, vai ficando em segundo plano. Muito bom. Sabe que, sem ser esse final de semana, o final de semana passado, eu estava numa festa de família, lá no Sul, né? Minha família é toda aqui do Sul, e aí uma vez por ano a gente reúne todo mundo. E aí estava numa mesa com muitos primos, assim, nós crescemos juntos, mas aí eles levantaram um assunto que é esse assunto das doenças, né? Do quanto hoje tudo tem um nome. rótulo, um nome. Fulano é TDAH, o outro tem TEA, o outro é borderline, o outro é bipolar. E aí, né, um deles virou para mim, o que você acha, prima? Você acha que as pessoas realmente estão ficando mais doentes? Ou você acha que a gente sempre foi doente e agora a gente está dando nome para isso? O que você acha que é esse fenômeno? Aí eu, obviamente, lá eu dei a minha opinião, né? Mas Sim. Agora eu queria ouvir você. A gente tem visto, obviamente, né, uma grande onda de diagnósticos nos últimos anos, né? Talvez tenha começado alguns anos atrás com a descoberta do TDAH, né? Aí logo, talvez antes do TDAH, eu acho que teve a coisa da bipolaridade que não era falada, né? Então a bipolaridade veio à tona, e daí todo mundo virou bipolar. Aí depois veio a coisa do TDAH, agora muito em moda, né? O TEA, o autismo. Altas habilidades também. Agora todo mundo tem altas habilidades. O que você, né, na tua percepção, obviamente, enquanto médico psiquiatra, o que você vê, assim, o que mudou? O que está acontecendo para você? A gente pode pensar esse cenário em dois contextos que se sobrepõem, Lisandra. Primeiro, falando sobre a questão de diagnóstico. Na psiquiatria, a gente tem, na maior parte das vezes, diagnósticos que vão ali se dividir entre categoriais e dimensionais. O que significa isso? Um diagnóstico categorial é um diagnóstico que ou eu tenho ou eu não tenho. Por exemplo, eu não posso ter um pouco de câncer, ou eu tenho câncer ou eu não tenho. Já um diagnóstico dimensional é um diagnóstico em que os critérios para ele ser formado existem num contínuo na população, mas se ele chegar num ponto de corte específico, ele é considerado um diagnóstico. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Todo mundo tem pressão arterial. Só que se a sua pressão arterial atingir o valor de 14/9, você é hipertensa. Enquanto que se a minha pressão for 11/6, eu não sou hipertenso. Então, o diagnóstico dimensional é aquele em que a característica está presente em toda a população, mas um determinado ponto de corte vai ser escolhido para separar quem é portador daquela condição ou não. Agora teve uma mudança, só para lembrar da hipertensão. Eu vi exatamente, né? Eles mudaram um parâmetro, os pontos de corte né? mudaram para, se eu não me engano, 12/8, agora já Isso. é considerado uma população de risco, né? Já diminuiu esse
esse Teve padrão. da pressão e teve também do colesterol, eu Do acho. LDL. O LDL também isso. diminuiu. Isso. E o que significa isso na prática, tá, Lisandra? Quando a gente fala isso e aplica na saúde mental, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando as pessoas falam coisas do tipo todo mundo tem um pouco de TDAH, todo mundo tem um pouco de autismo, embora essa fala por si só ela esteja distorcida, ela tem um pequeno fundo de verdade, eu vou explicar aqui. Por exemplo, todo mundo em algum momento da vida já esqueceu a chave de casa, já atrasou, já falou alguma coisa sem pensar, já esqueceu o que tinha acabado de ler, já agiu por impulso. Todas essas características que eu citei são características no TDAH, mas elas estão presentes em toda a população. Agora, se essas características estiverem presentes de uma maneira intensa, gerando um sofrimento e um prejuízo claro, significativo, que não seja explicado por outras condições, muito provavelmente eu esteja diante de um caso de TDAH. Então, existe uma linha que não é tênue entre eu dizer que às vezes eu me atraso ou eu te dizer que eu não consigo parar em um emprego porque eu não consigo me organizar em relação ao horário, eu cometo muitos erros de desatenção e eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, por exemplo. Então, essa ideia que as pessoas têm de todo mundo tem um pouco daquela característica é verdade. É verdade. A questão é o quanto que isso te afeta e se existe uma outra condição que explique isso. Sim. E vamos entender isso um pouco melhor. Eu estou falando de outras condições, porque imagina, por exemplo, Lisandra, que eu durmo mal, eu entro em privação de sono o tempo inteiro, eu faço muito consumo de bebida alcoólica, eu não tenho hábito de estudar, eu sou uma pessoa que fica hiperconectada na internet. Todo momento que eu tentar ler um livro, eu vou ficar extremamente impaciente, entediado, vou parar no meio, não vou entender o que eu li. Então isso se parece muito com a queixa de um paciente, por exemplo, que tem TDAH. Então o que eu percebo que acontece, na verdade, é que a gente está culpando o problema errado. O TDAH, ele é um diagnóstico recente em termos de validação e muita gente que não sabia que tinha o TDAH, assim como o autismo, por exemplo, era simplesmente taxado de preguiçoso, de indisciplinado, de uma pessoa desconcertada. Da mesma forma que no autismo a gente ouvia muito falas do tipo fulano era o esquisito da turma, era a pessoa diferente, estranha. E hoje a gente sabe que muitas vezes a gente estava lidando com alguém com uma neurodivergência que nem sabia disso. Hoje o problema é, a gente importa o que a gente sabe do TDAH, do autismo, de tantas condições, e numa pressa diagnóstica a gente sai rotulando todo mundo. Então fulano não olha no olho, deve ser autista. Fulano é meio distraído, deve ter TDAH. Sem avaliar de fato a história daquela pessoa, quais são os hábitos dela, o quanto que essas queixas perduram, tem alguma outra questão associada, existe um outro motivo para explicar isso. Então são os principais pontos. Se a gente olhar a estatística, Lisandra, por exemplo, no caso, falando aqui do TDAH, a gente sabe que, por incrível que pareça, o TDAH ainda é subdiagnosticado porque até 5% da população tem. O problema é que existe uma conversa de que todo mundo tem TDAH que fica daquelas pessoas que nunca foram no médico, nunca foram no psicólogo, mas elas se rotulam e não passam por uma avaliação adequada. Sim. Pega um checklist no exatamente, ChatGPT, né? É o diagnóstico do TikTok. É assim, não, eu tenho. Eu brinco, por exemplo, sempre que um paciente chega para mim e fala assim, já na primeira consulta, eu tenho TDAH. A primeira pergunta que eu faço é, qual que foi o seu diagnóstico, de onde que ele veio? Ah, não, é porque eu vi não sei o que no YouTube. ChatGPT me disse? Exatamente. São raros os casos de alguém que chega e fala, eu faço acompanhamento, eu já passei por avaliação. Por uma bateria de testes. Isso. E aqui, assim, uma coisa que é muito triste a gente vivencia, que é a mercantilização da saúde. Sim. Que é aquela ideia de passe numa consulta e receba um diagnóstico. Muitas vezes o paciente ele precisa de 3, 4, 5 avaliações ou mais para ele ter com clareza, seja no psicólogo ou no psiquiatra, um diagnóstico mais preciso, principalmente falando de neurodivergência. Depressão, transtornos de ansiedade, muitas vezes já numa primeira avaliação bem feita a gente consegue identificar, mas neurodivergência é muito mais complexo. Tem que ouvir a família, tem que entender o impacto disso desde a infância, porque neurodivergência não surge na vida adulta, ela surge já com sintomas desde os primeiros anos de vida, então é uma avaliação muito mais cuidadosa. Nossa, imagino que difícil que deve ser, né? E assim... hoje, por acaso hoje de manhã eu estava vendo os stories e aí apareceu um meme que era os novos traficantes.
Com todo respeito à sua profissão. Eu já ouvi. Já viu? Sim. Eu dei muita risada. Sim. Porque eram 3 jovens, assim, conversando. Meu Deus, acabou nossa droga, acabou nossa droga. Aí eles vão correndo para um médico psiquiatra. Sim. E aí eles chegam lá, o médico pergunta o que ele tem. Eu tenho isso. E você toma? Tomo Venvans e tal. Mas eu queria aumentar a dose. Tá bom. Ele vai e dá. Aí o outro pede outra coisa, outro pede... Daí ele fala, mas esse cara aí não era aquele que chamavam de médico psiquiatra? Antigamente chamava de médico psiquiatra. Hoje chama de traficante de drogas lícitas. Sim, exatamente. Exatamente. E isso acontece muito, Lisandra, porque a medicalização da vida é uma forma muito mais rápida de atender uma demanda. Eu falo que o bom profissional é aquele que consegue bancar a decisão de não medicar alguém que não precisa. Imagina, por exemplo, e aqui eu vou trazer um dado triste, tá? Peraí, repete o que você disse. Da medicalização da vida. O bom médico... O bom profissional, na minha visão, é alguém que sabe bancar a decisão de não medicar alguém que não precisa. Só que a população não sabe bem ouvir o não. E estou me incluindo nessa lista. Todos nós hoje temos uma sensibilidade à rejeição muito grande. Então, se eu te falar que eu não vou te medicar, mas você veio com a expectativa de ser medicada... O paciente fica puto da cara. Isso frustra. Exatamente. Eu já perdi dezenas de pacientes na seguinte lógica. A pessoa vem com hábitos de vida completamente inadequados, com a ideia de que elas têm um diagnóstico e depois de avaliar ali com muito cuidado, muita paciência, eu identifico que não há um transtorno. Ou que, pelo menos, sem corrigir os hábitos de vida, eu não consigo bater o martelo que é um transtorno. Sabe o que a pessoa faz? Ela nunca mais volta. Ela vai em outro psiquiatra. Exatamente. Ela vai reproduzir o discurso até encontrar alguém que fale. É o remédio que você quer? Toma. Então toma o remédio. Só que dá trabalho educar a população. Dá trabalho mostrar aquilo que não é para ser chamado de transtorno. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir. Então, da mesma forma que tem aquela pessoa cuidadosa que não está procurando um médico para ter uma resposta mágica, ela quer entender quem ela é ou o que ela tem aquela pessoa que vai na expectativa contrária. Eu preciso sair daqui com um diagnóstico. E se eu não receber, eu não vou descansar até encontrar alguém que explique o que eu tenho de uma forma de validação. E aqui eu acho interessante a gente separar isso. Qual que é o papel de um diagnóstico? Diagnóstico é a ideia de mostrar que existe uma explicação para o que eu tenho e um possível caminho para cuidar daquilo. Então imagina, por exemplo, Lisandra, alguém que descobriu que é autista, a pessoa saber que não é porque ela é antissocial, não é porque ela não se esforça, ela é diferente, ela tem uma via neuronal, biológica, com impactos ali na sua vida. Então ela entende muito bem e isso produz um alívio, principalmente se ela tiver um suporte de cuidado em cima daquilo. Mas da mesma forma que esse alívio é produzido em quem tem um diagnóstico, o alívio pode ser uma muleta em quem não tem um diagnóstico, mas quer justificar determinados comportamentos. Até quem tem diagnóstico pode usá-lo como muleta. Eu posso, por exemplo, ter TDAH e querer justificar para minha esposa todas as vezes que eu esqueço o aniversário de casamento com base na minha condição. Mas saber que eu tenho um diagnóstico só significa que eu entendo por que eu ajo de uma determinada maneira e eu entendo que há um caminho para melhorar aquilo. Agora, a partir do momento que eu sei que tem um caminho e eu não me empenho minimamente em melhorar, também eu não posso esperar a empatia do outro e entender todas as vezes. Meu TDAH não justifica, por exemplo, que eu não cumpro horário nenhum. Principalmente se eu tenho ali um tratamento justamente para cuidar disso. Sim, existem meios, né? Tanto via medicamento quanto comportamental. Exatamente. Né? A pessoa precisa se implicar, né? Qual é a população que você mais recebe hoje no seu consultório? Adultos jovens entre 30 anos, 40 Sério? anos. Uau. Geralmente são pessoas que estão ali naquela fase de ascensão profissional, que estão correndo atrás de juntar os pratinhos para equilibrar na vida, né? Então, estão ali consolidando um relacionamento, estão ascendendo na carreira. Que é a geração millennial. É a geração dos millennials. Olha, eu pergunto porque eu tenho lido muito artigo científico sobre os problemas dessa geração. Né? E os problemas só aumentam quando a gente pensa nas próximas. Quando a gente coloca ali geração Z, quando a gente coloca... Meu Deus. Isso aí vai só amplificando. Vocês têm esse panorama dentro da psiquiatria? Como que tá isso? É muito nítido. Eu costumo comparar, na verdade, desde ali, quando a gente pega, Lisandra, os baby bloomers, né? Que foi o pessoal que hoje tá... Saiu da guerra, exatamente, né? Que tá basicamente, assim, qual que é o estereótipo, tá, do baby bloomer? São as pessoas que nasceram ali num contexto de muita privação financeira, emocional, muitas vezes, social, ascenderam economicamente. Então, é aquele famoso
senhorzinho que tem várias casas de aluguel, que tem uma conta bancária gorda, mas que não usufruíram tanto as experiências, que são os workaholics. Sim. Só que essas pessoas, muitas vezes, criaram seus filhos com a ideia de que eles não passariam as mesmas dificuldades que eles passaram. Então a gente vê ali depois a geração dos millennials, que são pessoas que prezam muito mais pela experiência, pelo ser do que pelo ter, mas que encontraram um vazio existencial muito grande também. Que são pessoas que hoje chegam na casa dos 30 e poucos anos e olham para a geração dos pais e veem que eles não conquistaram nem um terço do que eles conquistaram materialmente. Então é aquela dicotomia, eu prezo pela experiência, mas eu não tive o sucesso que o que eu vejo como sucesso, pelo menos, que minha geração anterior teve. E aí agora vem a geração Z, que já traz um outro dilema, que é a ideia de, que eu chamo, né, eu sei que é um termo polêmico, mas eu chamo de geração floco de neve. É aquela ideia de buscar se proteger tanto do mundo, das frustrações, do medo, da dificuldade, que criou uma geração hoje quase que incapaz de lidar com os desafios para alcançar os seus objetivos. Da mesma forma que a gente avançou muito, por exemplo, em combate a assédio, combate à falta de limites nos relacionamentos, no trabalho, a gente criou uma geração que nunca foi tão sensível à rejeição. São pessoas que não precisam, por exemplo, um homem não consegue chegar numa mulher porque ele já faz isso pelo aplicativo, então ele não pode se frustrar na vida real. É a pessoa que começou a trabalhar num primeiro emprego e acha que com 6 meses ela já vai estar promovida e que o chefe é tóxico porque ela não conseguiu ascender. É a pessoa que acha que ela vai ser admirada pelo que ela faz, ela não tem a mínima experiência, porque ela não dá conta de se frustrar e de esperar pelo próprio resultado do crescimento. Então a gente vê que todo extremo ele é nocivo, porque a gente sai desde uma geração que acumulou muita riqueza, que se desgastou bastante, mas que talvez não usufruiu do lazer, dos momentos em família, do descanso, até uma geração extrema que tinha tudo aparentemente para ser feliz e que hoje não consegue lidar com a mínima frustração. O que é muito triste, né? Igualmente triste. A gente vê essa sensação de estar sempre incompleto. Sim. Sabe que eu estava vendo outro dia uma fala do Bauman, do sociólogo, sabe? Que escreveu Do Modernidade Líquida? Sociedade Líquida, né? Relacionamentos líquidos. E ele falava assim, né? Que ele acredita que se o Freud tivesse vivo hoje... Então ele disse, né? Que lá no início do século XX, né? O Freud disse que a maior parte dos nossos problemas, né? E a psicanálise nasce lá no final do século XIX com as histéricas, que é justamente a falta de liberdade, né? Ou seja... a opressão dos desejos. E ele disse que certamente se o Freud tivesse vivo hoje, ele diria que a maior parte dos problemas hoje é pelo excesso de liberdade, né? Por tantas possibilidades. Então, são gerações que têm tantas possibilidades que parece que o fato de ter possibilidades vai abrindo cada vez mais possibilidades de transtornos, de problemas, de conflitos existenciais. É impressionante isso, né? E vai além, eu diria que também tem a ver com esse conceito de felicidade tóxica que a gente vive. Hoje todo mundo quer ser feliz a qualquer custo. É a era do eu mereço ser feliz. Exatamente, aquela busca exagerada e completamente fora de contexto de felicidade. Eu falo que essa ideia que a gente tem de felicidade, que a gente vê nos livros, naquela ideia que foi construída ali com o estereótipo de Shangri-La, né, que é a vida perfeita, ela não existe. Felicidade é a satisfação que a gente constrói com os pequenos momentos da vida. Sim. Mas ela é tudo menos romantizada. E hoje as pessoas elas estão tão sedentas por essa ideia de felicidade que elas se sentem cada vez mais distantes dela. É aquela busca desenfreada por ter o melhor, por viver o melhor, por ser o melhor, sem preocupar em viver de fato o momento. Então a gente está lidando, como você pontuou muito bem, com excesso de escolhas. Excesso de escolhas é terrível, porque me coloca numa paralisia. É a sensação de que eu não posso sofrer, que é uma outra coisa que me dói profundamente, vendo nas pessoas essa resistência à dificuldade. Vou começar com uma coisa simples aqui. Quando as pessoas vão falar sobre raiva, sobre ansiedade, sobre tédio, elas falam assim pra mim: emoções ruins. É a primeira pergunta que eu faço: o que é uma emoção ruim? Porque se a ideia de emoção ruim é emoção desagradável, a gente precisa começar a trabalhar a ideia de que eu preciso disso. Sim. O tédio, por exemplo, quando que foi a última vez que você viu alguém conseguir sentir tédio? Não dá tempo. As pessoas vão pro banheiro com o celular. Ninguém senta na janela de uma sacada de uma casa. Comem eu não com posso celular. Conviver com tédio. Exatamente. Se eu conviver, aquilo me corrói. Eu não posso sentir raiva é errado. Eu não posso sentir tristeza, porque tem algo de errado comigo. As pessoas simplesmente desaprenderam a lidar com emoções desafiadoras, com dificuldades, por essa incapacidade de sentir.
E isso, paradoxalmente, deixa elas cada vez mais sensíveis a esse tipo de desafio. Como se tivesse errado, ela tá sentindo aquilo que ela tá sentindo. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo aqui, Lisandra, que era uma coisa que sempre chegou no meu consultório e me incomodava muito ver a versão que as pessoas têm de sofrimento, que é término de relacionamento. É aquela pessoa que chega no consultório e fala assim, Luiz, eu tô deprimido. Eu tô com depressão, ou eu tô na fossa, no fundo do poço, eu preciso sair disso. Eu preciso de um remédio para me ajudar a sair disso. Aí eu vou conversar com a pessoa, a história é o seguinte, faz 15 dias, faz uma semana que terminaram comigo, eu não tô conseguindo comer, eu tô dormindo mal, eu não consigo imaginar minha vida sem essa pessoa. Se eu te falar só esses sintomas, então vamos lá, tristeza, insônia, perda de apetite, diminuição de autoestima, repara que lembra muito depressão. Claro. Clinicamente lembra muito depressão. Mas aqui eu tenho um contexto, eu tive um luto. Essa pessoa perdeu alguém que ela amava. Sim. É natural que ela esteja sentindo o que ela está sentindo. Me surpreenderia se essa pessoa chegasse para mim e primeiro que se ela falasse que ela tá bem, eu imaginaria que ela tava ou em negação ou que ela não amasse essa pessoa. Sim. Mas se essa pessoa não estiver sofrendo, aí que ela não tá bem, no contexto que ela tá vivendo. Sim. E depois de entender, de ouvir, de acolher, eu sempre oriento esse perfil de paciente. Olha, você vai procurar terapia, mas não é para superar, é para processar. Porque luto é igual um machucado que ele vai formar ali a casquinha, depois ele vai cicatrizar, ele vai fazer parte da sua história, você nunca vai esquecer ele, mas o significado afetivo daquilo muda ao longo da vida. E assim como o luto, a gente passa por fases de raiva, de tristeza, e a gente passa pela fase que a gente olha para trás e entende que aquilo é só uma história que fez parte da nossa vida. Mas as pessoas, elas estão tão tomadas pelo medo de sofrer que elas não querem suportar essa fase. É aquela ideia assim, eu preciso de um remédio para parar de sofrer. O remédio para parar de sofrer é tempo. O tempo ele vai processar. Claro que uma terapia, uma escuta ativa vai me ajudar a entender melhor isso, mas o que trata é tempo. Não tem escitalopram, não tem Venvance, não tem Zolpidem que vai me fazer superar uma fase difícil. Sim. Triste, né? Muito triste. Triste ver essa insuportabilidade diante do sofrimento. Exatamente. E a expectativa que é transferida para o profissional. Você vai tirar essa dor de mim. E o quanto as pessoas não têm a menor ideia de que a tristeza ela é tão importante quanto a alegria. Né? A tristeza ela está ali sinalizando algo. Assim como quando você está feliz também. Né? Quando você está... Né? Você acabou de falar, a felicidade ela é momentânea. Né? Tem um filósofo que diz que a felicidade é boa porque ela é rara. Por isso que a gente está sempre atrás dela. Exatamente. Se ela fosse comum, ela viraria mais um commodity, né? E não tem melhor professor na vida, Lisandra, do que a dor. Porque a dor é que me coloca na posição de refletir. Isso. Eu nunca vou conseguir refletir sobre o que eu quero mudar se eu me mantiver numa posição de completo conforto. Isso. É aquela frase, né, do mar calmo não faz bom marinheiro. E aqui lembrando que isso não é romantizar sofrimento. O sofrimento, os momentos desafiadores da vida, eles vão estar ali presentes o tempo todo. A questão que a gente coloca é, será que você hoje, por exemplo, faria uma mudança profissional sem dor? Você sairia de um relacionamento e encontraria alguém melhor sem ter se incomodado com a pessoa com que você estava antes? Ninguém muda simplesmente na ideia de eu estou me sentindo maravilhado, eu não faria nada de diferente. Então, eu já acabei de dar a resposta. Se eu estou completamente bem, eu não busco mudança. É a dor que me provoca a reflexão de será que o que eu estou fazendo está alinhado com o que eu acredito? Sempre. Eu estou indo de encontro ao que eu quero? A gente precisa que é disso. Isso, né? Parece que eu tenho um amigo, um grande psicanalista, né? Muito amigo. E aí, vou falar assim com bastante carinho, mas é meio desbocado que eu vou falar. Mas ele diz assim, não adianta, Lisandra, o aprendizado só entra pelo cu, ele fala. Exatamente. Não tem jeito, né? É quando dói. Infelizmente, parece que a gente ainda só se desenvolve através da dor, né? Não tanto ainda pelo amor, né? Talvez o amor seja esse lugar quentinho que a gente só quer ficar, mas não se desenvolver, né? Exatamente. Parece E isso que é é assim. importante, até evolutivamente falando, aquilo que é bom eu quero aproveitar. O momento ruim é um momento de contemplar. Então, eu não vou estar no meu momento positivo naturalmente pensando sobre ele. Problemas. A gente pode desenvolver isso através da gratidão, que é um instrumento que eu sempre falo para os meus pacientes. O que você é grato hoje? Lembrando que a gratidão aqui, ela não pode virar um instrumento de culpa, porque eu vejo às vezes as pessoas falando assim, por exemplo, para alguém deprimido,
você tem que ser grato pelo que você tem. Depressão é uma doença, a pessoa não está enxergando esperança e perspectiva. Eu estou falando aqui da gratidão de pequenos momentos da vida, do tipo, você agradeceu hoje de você ter tido comida na geladeira, de você ter dormido numa cama quente, de você poder se dar o luxo de se adoecer, você conseguir manter ali a sua família em segurança por um período antes de precisar voltar a trabalhar. São coisas que a gente pensa muito pouco. Muito pouco. A gente pensa muito no que está faltando. Então, é o dinheiro que falta na minha conta, é o carro no modelo novo que eu quero trocar, e a gente para de contemplar as coisas boas que a gente já alcançou até aqui. E sem fazer isso, a gente vai estar num buraco cada vez mais profundo. Sim. Tem uma frase que eu considero fantástica que fala isso, que quer aumentar a sua felicidade, diminua o seu desejo, porque o desejo é o caminho mais rápido para a infelicidade. Porque quanto mais eu desejo, mais eu me sinto insuficiente. Eu gosto muito de abaixar essa régua do desejo. Sim. Do tipo, será que eu realmente preciso disso? Sim. Ou é só um capricho que eu tô colocando, talvez para agradar alguém que nem gosta de mim ou que nem importa comigo? Sim. Então, essa pergunta interna, ela ajuda a gente a retomar essa bússola. Sim. Para onde meu desejo me leva, né? Por que eu preciso desejar isso? Será que é porque culturalmente, socialmente, eu acho que eu preciso disso, né? Mas será que isso me faz bem, né? E esse eu quero e eu desejo é importante também a gente separar. Super. Porque às vezes o desejo, ele é um devaneio completamente deslocado da realidade. Será que eu realmente desejo isso? Muito bom. Eu fiz uma enquete com a minha audiência, né? Que eu falei que eu ia entrevistar você. E aí eu perguntei o que elas gostariam de saber, né? E aí eu coloquei algumas possibilidades. Uma delas foi um pouco do que a gente já falou, que foi a medicalização da vida, né? Mas a mais votada foi relacionamentos e saúde mental, né? Então, o que é o... Por que a gente confunde amor e apego? Obviamente, né? Eu tenho a minha perspectiva psicanalítica. Mas como que isso aparece na clínica? Você já falou um pouco, né? Você falou um pouco que, por exemplo... talvez isso para mim seja muito frustrante, assim, né? Porque você percebe, as coisas que as pessoas vão buscar, elas são tão, a gente diria, básicas, né? E a gente vive na era da informação, mas que tipo de informação as pessoas consomem que elas não sabem nem o que elas estão vivendo? Por exemplo, uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento e acha que está deprimida e precisa de medicação, né? Na verdade... É isso, assim, né? Por que ela acha que ela não deveria estar sentindo o que ela está sentindo se ela acabou de romper um vínculo, né? Então, que tipo de informação essas pessoas acessam? Mas a minha pergunta para você é como que isso aparece, né? Como que relacionamento e saúde mental hoje aparece na clínica psiquiátrica? Então, a primeira coisa, Lisandra, para quem nunca ouviu falar ou tem interesse de entender mais sobre relacionamento, eu falo muito de duas fontes interessantes dentro do meu campo. Uma é a teoria do apego, que muita gente não conhece, não sabe como que funciona. Uma outra também que complementa a visão da teoria do apego são os esquemas, que também vão explicar um pouco mais disso. Exatamente, que tem até a terapia do esquema que fala mais sobre isso. Mas vamos entender primeiro o que seria apego. Apego é a forma como eu me relaciono, inicialmente ali nos primeiros anos de vida, com a figura do meu cuidador. E isso vai moldar a forma como eu enxergo o relacionamento. Seja um apego saudável, que é o que a gente chama de apego seguro, ou seja um apego disfuncional, como é o apego ansioso ou o apego evitativo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Não desenvolvi um apego. Existe qual é o estilo de apego que eu desenvolvi. Isso eu vou colocar aqui a figura dos pais, nas famílias, no que é mais prevalente, mas isso pode valer para qualquer tipo de cuidador. Aquilo que eu recebi de afeto e a forma como eu aprendi a manifestar o afeto vai ser levado para a minha vida adulta. Quer eu queira ou não. Então isso pode ser, e muitas vezes é, de maneira inconsciente. Por exemplo, se eu tenho um relacionamento em que a forma de apego que eu aprendi é o apego ansioso, o que isso significa? Que muitas vezes, nas figuras de cuidado, eu entendi que o mundo era super perigoso, que eu não podia me decepcionar, eu não podia correr riscos. Talvez eu era super protegido pelos meus pais. A gente acha que apego bom é cuidar, mas às vezes cuidar demais é tão nocivo quanto não cuidar. E, por exemplo, nesse perfil de apego ansioso, essa pessoa pode buscar esse mesmo nível de cuidado na vida adulta. E aí ela pode desenvolver, por exemplo, um padrão de relacionamentos que, se o outro não tiver 100% disponível, ela entende que esse amor não é suficiente. E do outro lado, muitas vezes eu tenho uma outra pessoa,
o cônjuge de quem passa por isso, por exemplo, sentindo que o outro é pegajoso, demandante e que se afasta cada vez mais desse tipo de relação. Mas eu posso ter, por exemplo, o extremo oposto. Uma pessoa que sofreu, por exemplo, um esquema de apego evitativo, ou seja, é aquele típico indivíduo que ele teve que amadurecer rápido demais. Então ele teve que ser arrimo de família, ele teve que cuidar dos irmãos de uma maneira além da capacidade dele, ele não podia brincar porque ele tinha responsabilidades já precoces para a idade, e aí ele aprende a ser extremamente independente, independente até demais. Muitas vezes eu estou falando de um indivíduo que na vida adulta ele vai ter dificuldade de receber afeto. São aquelas pessoas que muitas vezes vão ser taxadas como frias, como casca grossa, como rígidas, mas elas não aprenderam a receber o afeto. E quando elas recebem, elas escapam desse tipo de afeto. Estou dando um exemplo desses dois estereótipos que eles vão explicar, por exemplo, por que algumas pessoas dizem que não importa o quanto elas amem, as pessoas se afastam dela. Talvez elas estejam lidando, por exemplo, com esse apego excessivo, demandante, porque foi o jeito que elas aprenderam a amar e se sentirem amadas. E do outro lado, eu tenho uma pessoa que ela é vista como alguém que afasta todo mundo ao redor, mas ela não aprendeu a receber esse tipo de cuidado. Só que do jeito que eu estou trazendo aqui, eu estou tentando fazer uma simplificação didática. A pessoa não vai chegar para mim falando isso. Ela vai chegar falando o quê? Que ela está adoecida porque ela não sabe se relacionar. Porque os relacionamentos são conflituosos, porque ela não encontra alguém que valorize ela de verdade, ou que ela sente que quanto mais ela se dedica, mais ela afasta as pessoas dela. Então aqui o trabalho do psiquiatra vai ser entender quando que isso começou, como que isso começou, e dar luz da consciência para essa pessoa, porque muitas vezes ela não sabe que ela age assim por conta de todo o padrão de desenvolvimento que ela teve ao longo da vida. Esse exemplo que eu citei da independência excessiva é um muito claro. Eu vejo pessoas que quando passam a entender que aquilo foi a forma dela sobreviver na infância, na adolescência, de ter que fazer demais por ela, é justamente o que explica, ainda que parcialmente, por que para ela é tão difícil receber cuidado. Porque ela aprendeu que isso não é a forma correta de receber afeto. E aí, muitas vezes, é alguém, por exemplo, que não sabe colocar limite, que não sabe se respeitar, que não sabe colocar pingos nos is, não sabe cuidar de si, e depois ela chega lá no consultório adoecida, em burnout, com a sensação de que ela tem que dar conta de tudo. E uma coisa que eu bato muito na tecla aqui, parte do que adoece a gente é a nossa forma de enfrentar os desafios. Eu não conheço ninguém que sofreu burnout que não tinha alguma característica centralizadora, que não tinha uma dificuldade de impor limite, que não tinha dificuldade de separar um pouco o que é trabalho e o que é vida pessoal. A culpa do burnout é dessa pessoa? Não. É claro que não. Mas eu estou dizendo aqui que às vezes a gente ignora o funcionar. nosso estilo de funcionamento. Exatamente. Então a gente tem que entender como que é a forma da pessoa sentir e se expressar em relação ao mundo. Nossa, muito bom. Mas agora eu fiquei curiosa. Você não chegou em John Bowlby, teoria do apego, na faculdade de psiquiatria? Nada de psicoterapia foi pela faculdade. Eu tive que estudar tudo por fora, porque isso nem é citado para você ter uma ideia. Não, teoria do apego, assustadoramente, né, se fala pouquíssimo aqui no Brasil. Então, eu fiz faculdade na Itália, né, e lá a gente estuda muito a teoria do apego, e nos Estados Unidos também, mestrado, muito teoria do apego. Aqui no Brasil fala-se pouquíssimo. Olha que curioso, Lisandra, a minha residência médica, ela tem muitos preceptores que são psicanalistas. Só que em Minas a psicanálise mais forte, até onde eu tenho conhecimento, é a psicanálise lacaniana. Sim. É tão interessante como que as linhas de estudo, elas são caixotes que não se comunicam, que dentro da própria psicanálise, eu nunca tinha ouvido falar de Jung, de Melanie Klein, de Winnicott. Então, tudo que eu fui estudar para entender, assim, Freud, claro, é o pai da psicanálise, mas tudo que eu fui estudar para entender um pouco como que elas se comunicavam foi por conta própria. Porque a gente aprende assim, você é do time da TCC, você é do time da psicanálise. Mas que raios de time é esse? Como se tivesse uma rivalidade aqui. Sim, o que eu quero entender religiões, né? Exatamente. Eu quero entender como que eu posso ajudar o paciente. Exatamente. Então, a psicanálise vai explicar uma coisa que a teoria do apego empresta de alguma forma, que a TCC pega do outro. Sim, Exatamente. Sim. Eu sou desse time, assim, eu sou mais eclética também. Eu não gosto de ficar também preso a esse rótulo, né? Preso a um dogma, a uma religião. Eu acho que isso nos aliena, né? Ao invés de nos ampliar. Abrir a consciência, exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Você faz terapia? Faço. Faz? E comecei, assim, interessante a sua pergunta também, porque eu comecei com uma terapia psicanalítica, atualmente estou numa terapia TCC, mas que a profissional também trabalha terapia de esquemas, e eu gostei muito de ver essa diferença
enquanto paciente, de sentir a terapia. Porque quando a gente estuda muito terapia, fica aquela sensação de que eu acho que eu já sei os instrumentos. Isso é muito ruim para o profissional de saúde, porque ali ele é só o paciente sentado na cadeira. Exato. Então, eu tenho gostado muito dessa mudança, assim, de sentir um pouco como que são as diferenças na forma de... As abordagens. Exatamente, de me colocar. Sim. E quanto que elas se complementam, né? Porque quando eu mudei de terapia, não foi na ideia, assim, preciso tentar algo melhor. Foi, preciso complementar até onde eu cheguei, para eu entender como que isso pode me agregar ainda mais. Muito bom. Recentemente, eu vivi uma situação e talvez isso que me levou a fazer essa pergunta para você, né? Eu tinha uma psiquiatra que me acompanhava durante 8 anos. E, infelizmente, esse ano, aos 46 anos, ela cometeu suicídio. Para mim foi uma grande perda, assim. Ela era uma grande médica, uma excelente escuta. Me parece que você também tem uma excelente escuta, né? Pela amplitude do teu discurso. E para mim, a pergunta que eu me fazia era assim, como? Sabe? Como? Né? Ela deveria saber que ela precisava buscar ajuda, sabe? E, obviamente, isso me atravessou, foi um luto muito severo para mim, obviamente por conta da transferência, né? E do lugar que ela ocupava na minha vida. E aí, obviamente, eu levei isso para minha análise, né? E aí, quando eu fui falar isso para o meu analista, naquela mesma semana, ele deu notícia que um outro psiquiatra também aqui da cidade que eu moro, em Florianópolis, também tinha se suicidado. E é assim, o suicídio é uma coisa muito velada, né? Então, a gente não fala sobre isso. Mas eu fiquei pensando, assim, da dor desse profissional, né? Do psiquiatra, dos conflitos. Como que é isso, Luiz? Assim, né? Você com os teus colegas psiquiatras, assim, isso é falado? Isso não é falado? Você tem recebido notícia disso no sentido de é comum colegas dessa área, né, da saúde mental cometerem suicídio? Queria, assim, ouvir um pouquinho de você, assim. Antes de mais nada, eu sinto muito pela sua perda, Elisandra. Eu passei isso também com um colega de faculdade no 3º período, então foi o primeiro contato que eu tive diretamente com o suicídio, que é uma coisa que deixa a gente extremamente impactado, de questionar mesmo por que aquilo chegou a esse ponto. E, obviamente, assim, também passei por isso profissionalmente, não com pacientes, mas com histórias de colegas. Perdi um colega psiquiatra também pelo mesmo motivo. Mas o primeiro ponto que eu gosto muito de falar, porque aqui a gente muda um pouco o discurso para um adoecimento mental. Então, a gente está saindo um pouco daquela ideia de questionamentos existenciais. O suicídio, ele é uma manifestação que pode estar presente em contextos completamente diferentes. Eu posso ter, por exemplo, um paciente esquizofrênico que num surto psicótico ele se suicida. Eu posso ter alguém deprimido cronicamente que passa pelo mesmo. Eu posso ter alguém que sob efeito de uma substância passa. Então, é uma situação um pouco mais ampla, mas eu vou falar aqui da depressão, que é a condição mais associada ao suicídio. Tá. Que eu acho que é o que traz para a gente uma reflexão mais clara sobre isso. Muitas vezes a gente pensa o suicídio nessa pergunta que você fez. Será que essa pessoa não percebeu os sinais? Ou será que poderia ser feito algo ali antes? Sim, ainda mais, né, sendo um profissional da área, isso. Exatamente. Mas aqui eu vou colocar 2 grandes problemas. O primeiro é que eu vejo que o conhecimento para o profissional ele é um fardo, porque ele te dá uma falsa segurança, do tipo, eu já sei o que você vai me passar. Então, eu vou dar um exemplo até menor. Eu, como psiquiatra, fazendo terapia. Uma coisa é eu entender os instrumentos da terapia. Outra coisa é eu trabalhar os meus gatilhos emocionais que me fazem reagir de uma determinada maneira. A partir do momento que eu faço terapia, eu tenho que sentar ali todos os dias lembrando que ali eu não sou ninguém. Eu não sou o Luiz psiquiatra. Eu não sou o Luiz que estudou psiquiatria ou que sabe psicoterapia. Eu sou alguém que está tratando os próprios desafios pessoais. E se colocar nesse lugar é algo difícil, porque a gente vai automatizando o processo. É como se eu dissesse para mim mesmo, eu sei o que eu preciso fazer. E, na verdade, não. Eu sei o que eu preciso fazer para o outro. Estando dentro do problema, a minha visão ela é muito mais
difícil. Quando um paciente me pergunta, por exemplo, assim, como que você chegou a essa resposta que eu tô aqui batendo cabeça? Não é só pela minha capacidade técnica, é porque eu tô de fora. Quando você está mergulhado dentro da dor, você não vai enxergar o problema de uma maneira panorâmica. Sim. Então, essa é a primeira questão. Mas a segunda, que eu acho que é mais impactante, é que a depressão ela é como se fosse uma lente cinza que é colocada na pessoa, que faz ela enxergar a realidade de uma maneira muito mais desesperançosa, mas que ela não tem consciência de estar enxergando a vida assim. Se você perguntar para uma pessoa depressiva se ela é pessimista, ela vai te dizer que não. Porque ela está tão incrustada no pessimismo que ela acha que aquilo é a realidade. Ela não vai te dizer assim, dificilmente pelo menos, não, eu estou vendo as coisas de uma forma mais negativa como elas estão. Ela vai te dizer, eu estou vendo a vida como ela é. Mas o que é essa vida como ela é? É uma incapacidade de pensar no futuro como algo bom, de confiar nas pessoas, de ter esperança que ela vai melhorar. Então a pessoa está embriagada no próprio sofrimento e passa a enxergar aquilo como a realidade. E aí o suicídio ele não aparece como problema, ele aparece no estado de adoecimento como solução. Eu vou tirar essa dor. A gente sabe muito bem que não vai, mas quando a pessoa está mergulhada na depressão, é como se ela enxergasse que ali é a luz do fim do túnel. Então a gente olhando para a perspectiva do suicídio de fora, a gente olha muito assim, como que a pessoa chegou até ali. Mas na verdade isso está muito menos consciente para ela, não está claro como a gente enxerga, e a gente sabe que aquilo ali é uma solução ruim para um problema. Mas para a pessoa, na perspectiva do adoecimento, ela está entendendo que aquilo é o melhor a ser feito, já que ela não tem esperança de melhorar. Então, o que a gente faz agora como profissional? O que a gente precisa fazer é, primeiro, num primeiro momento, estabelecer meta de segurança. Antes de mais nada, se eu estou lidando com alguém em risco de suicídio, a conversa é muito mais com a família do que com o próprio paciente. Monitorar a pessoa, tirar ali situações de potencial risco, acompanhar de perto. Segundo, observar os sinais, porque às vezes a pessoa que em risco de suicídio, ela quer conversar sobre aquilo, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir sobre dor. Então, às vezes a pessoa está lá querendo contar o quanto que a vida dela está difícil e o outro está dizendo para ela ficar bem, que vai tudo se resolver. Não é hora da gente falar, é hora da gente ouvir o que a pessoa tem para nos dizer. E, enquanto isso, obviamente, esse paciente está fazendo um tratamento medicamentoso e ele está fazendo um suporte de terapia. Após algumas semanas, a gente espera que a medicação já melhore também essa perspectiva de como a pessoa enxerga aquilo que ela está sentindo. E isso vai instilando, aos poucos, esperança. Mas aqui um cuidado que a gente precisa ter também, tá, Lisandra? Eu vejo que as pessoas ficam com tanto medo do suicídio que elas querem instilar uma esperança que a pessoa não está preparada para receber. Então, tentar tratar alguém que está extremamente melancólico, dizendo, por exemplo, como a vida é boa, como as coisas vão melhorar, não muda nada. Às vezes até afasta essa pessoa de você. Às vezes tudo que ela precisa ouvir é eu estou aqui por você. É muito difícil o que você está passando. Eu não sinto o que você está passando, mas eu posso imaginar o quanto que isso está sendo complexo. É simplesmente suportar a dor junto com a pessoa. Mas é extremamente difícil, extremamente delicado. Sim. E ainda não consigo entender como que um psiquiatra chega nesse lugar. Tipo, é que, obviamente, né? Sim. Não quero entender. Eu tive consulta Deixa com a gente ela... perplexo. Dias antes, uma semana antes de ela cometer o suicídio, eu estive com ela, sabe? E eu fico pensando, como que eu não vi? Como que eu não percebi? É muito difícil, né, Luiz? Muito difícil, e quando a gente fala de dor e sofrimento, a gente aprende socialmente que isso é algo vergonhoso que a gente não pode compartilhar. É aquela típica ideia de levanta com um sorriso no rosto porque ninguém é culpado dos seus problemas. A gente pergunta para alguém, bom dia, tudo bem? Sem querer ouvir se a pessoa não tá bem. É tão vergonhoso que numa situação como essa, por exemplo, a família não fala de suicídio. A família dá um outro motivo da morte, porque é vergonhoso, né? Existe um tabu sobre a morte, existe uma ideia de que se eu falar sobre aquilo eu estou estimulando, existe a ideia de que eu sou culpado, então os familiares e as pessoas que ficam, elas se sentem extremamente culpadas, é a culpa da vítima, isso passa também, por exemplo, no estresse pós-traumático, quantas pessoas não perdem outros e se perguntam por que não elas, por que isso aconteceu com o outro, muitas pessoas que ficam, né, que é o viés do sobrevivente, elas aumentam a melancolia porque elas se sentem não merecedoras de estar vivas sem aquela pessoa que estava ali com elas. É muito difícil, né? Extremamente delicado. Porque a gente imagina o sofrimento da pessoa que foi ao ato e aí depois o sofrimento de quem fica, né?
Exatamente. E que muitas vezes é um sofrimento muito mais duradouro, porque eu tô falando de alguém que tá ficando aqui pelo resto da vida. Isso, e vai ter que lidar com essa incógnita, né? Do que Exatamente. levou o outro a fazer. Recentemente, eu acho que talvez uns 2, 3 meses, teve um psicólogo até Sim, bem conhecido na internet, né? Que também um trabalho super bem sucedido e aparentemente numa fase boa da vida, surpreendentemente cometeu suicídio. eu Também. digo que isso ensina pra gente, Lisandra, que sofrimento mental não tem cara. As pessoas ficam buscando assim, qual que é a cara da depressão, qual que é a cara da ansiedade. Não tem cara. Eu posso estar diante de alguém que aparentemente está nem profissão, melancólico nem e nem profissão, exatamente. Talvez status eu olhe pra social. alguém e penso assim, essa pessoa tá no fundo do poço, mas ela não tá. É a forma dela expressar o que ela sente. Por outro lado, eu olho pra alguém que aparentemente tem tudo e demonstra estar bem com aquilo que tá Sim. se sentindo. Mas aí isso volta numa outra reflexão que eu gosto de trazer. A gente precisa normalizar falar sobre o sofrimento. Porque muitas vezes isso é a porta de entrada para eu poder escoar o que eu tô sentindo. Porque imagina eu viver numa sociedade em que eu não posso ser infeliz. Que é a sociedade que me sentencia à busca eterna da felicidade. Imagina que eu chegue para você hoje, Lisandra, e fale, por exemplo, assim: Lisandra, minha profissão hoje é muito desgastante emocionalmente. Se eu postar isso nas minhas redes sociais, no outro dia vai ter gente falando assim: tem gente que tá pior que você, não seja ingrato. Olha quantas pessoas não queriam estar no seu lugar. Ou seja, eu não posso nem falar sobre o que eu sinto, porque isso é visto como ingratidão. A gente não aprende a ouvir e acolher o outro. E a gente tem um péssimo hábito de medir a dor do outro. Ah, não, esse problema seu é pequeno. Tem gente pior. Sim. Pequeno pra quem? Se é você que tá sentindo, você vai me falar quanto que esse problema é grande. Sim, sim. É quase como a gente quer logo tirar aquilo da frente, né? Como assim? Você não pode estar sofrendo, né? É quase também uma insuportabilidade de presenciar o sofrimento do outro. Exatamente. Né? Hoje eu estava dando aula para as minhas terapeutas, então a gente tem lá umas aulas quase como uma supervisão, né? E a gente falava sobre isso, assim, né? Uma terapeuta perguntou como melhorar a escuta dela, né? E as intervenções. E a minha fala foi orientando nesse sentido. Primeiro, a gente precisa aprender a ouvir, e enquanto terapeutas, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, abrir mão da ansiedade de resolver o problema do outro, de tirar o outro do sofrimento, de querer dar uma solução, né? Porque não é esse o nosso papel. O nosso papel não é resolver a vida do outro, não é tirar ele do sofrimento. Inclusive, tem uma frase da Clarice Lispector que eu acho maravilhosa, que diz assim: a gente nunca sabe qual é o pilar que sustenta o edifício todo. Porque o sintoma, muitas vezes, é o que está ali dando estrutura para o sujeito, né? A gente sabe que todo sintoma é uma defesa, uma neurose de defesa. Exatamente. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né, enquanto profissional da área da saúde mental, de respeitar o sofrimento do outro, de acolher sem a ansiedade, né, ou sem, talvez, a intenção de tirar o outro. Então, a minha pergunta para essa terapeuta foi: você consegue suportar o sofrimento na escuta? Você consegue suportar, às vezes, não saber também o que falar para essa pessoa? Porque, às vezes, a gente não sabe o que falar, né? Eu acho que, talvez, você E mais também... importante, às vezes não é para saber mesmo. Não Às é vezes é pra- saber o que escutar e como escutar. Isso, acolher e falar... É isso, né? A gente está aqui... Para mim, o processo analítico, terapêutico, é uma travessia. Sim. Que você, junto com o paciente, né? Você vai cruzar aquele oceano junto com ele, descobrindo também quais são as possibilidades. Porque, às vezes, você acha que o melhor para o paciente seria uma coisa, mas a gente não sabe se ele... Existe essa possibilidade, se isso Você é não possível sabe para ele. se é o que ele quer, se é o que ele precisa e se é o que ele tolera. É, São se é perguntas possível, muito complexas. exatamente, né? Sobre essa questão da expectativa, você tocou num ponto muito sensível e necessário aqui, Lisandra, que é a gente entender que a gente não é responsável pela felicidade e bem-estar de ninguém. Exatamente. E a gente não pode se colocar nessa posição. O profissional da saúde mental, ele é visto pela sociedade de uma maneira ingênua, como um super-herói. Então as pessoas te procuram como o detentor do conhecimento e da chave da cura para o sofrimento delas. Exatamente. E eu preciso entender que está tudo bem a pessoa, num primeiro momento, acreditar nisso. Talvez isso até gere um vínculo inicialmente. Imagina alguém que nunca procurou um profissional e eu falar assim: devolve isso para você porque isso é seu. Não, eu vou estar ali como suporte. Eu não posso incorporar essa expectativa na minha prática. Então, aos poucos, à medida que a pessoa tolera, eu vou mostrar para ela o quê?
Eu sou um instrumento para você usar. Eu não vou lá e resolvo para você. É como se eu fosse uma lanterna que vai estar na mão do paciente para ele acender um caminho escuro que ele vai percorrer sozinho. A luz é necessária? Extremamente necessária. Ela guia o caminho. Mas ela não faz essa pessoa andar. Ela não faz o caminho ser adiantado e nem mais curto. Exato. A gente vai precisar ela é uma ferramenta. Suportar, né? Exatamente. Suportar. E aprender a ensinar também essa pessoa a fazer isso nos relacionamentos dela. Exato. Porque ela vai ser cobrada da mesma forma. Exato. É aquela ideia assim, por que você vai ter filho? Ah, eu vou ter filho para eles cuidarem de mim. Ah, para que você vai ficar com alguém? Porque fulano não aguenta viver sem mim. Você está transferindo uma expectativa que não está no seu controle. Saiu de você, não está no seu controle. Exatamente. Então eu tô aqui hoje. As pessoas vão gostar? A resposta que eu costumo dar internamente, tá? Não me interessa. Mas é o não me interessa não no sentido de eu não tô nem aí. É o não interessa de eu não tenho controle. Sim. Eu vou dar o meu melhor. Se as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo ou não, não me interessa, porque isso vai depositar em mim uma expectativa que eu não sou capaz de suprir. Algumas pessoas podem adorar, outras podem odiar. Mas isso já não diz respeito a mim. Só que a gente vive numa sociedade rodeada da performance. Então eu tenho que gerar em você uma surpresa positiva. Mas como que eu vou gerar uma surpresa se eu não sei o que você espera? Exato. Eu não sei se isso fere minha autenticidade, se isso fere o que eu sou capaz de fazer. Muito bom, muito bom. Uau! Meu Deus do céu, já acabou nosso tempo. E aí, eu só vou dizer uma coisa, né? Que tenhamos outras possibilidades, né? Porque a gente nem chegou na metade daqui da lista de assuntos que a gente ia para falar. E saúde mental é inesgotável, né, Lisandra? A gente pode ficar aqui uma semana que vai ter assunto. Não, a gente tem que fazer um episódio, Luiz, só para falar de terapia com ChatGPT, de diagnóstico com inteligência artificial. Porque que é agora, outro tema que as pessoas estão muito preocupadas e curiosas de entender. Sim, então já fica o convite para uma próxima. Vai ser um prazer. Muito obrigada, adorei o nosso bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado. Eu acho que talvez na era da informação o que a gente precisa mais é de informação de qualidade, né? É pessoas que tenham, obviamente, recursos, né? E que estejam no mundo, de fato, utilizando esses recursos, servindo as pessoas, né? E me parece que você faz isso muito bem. Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Viu? E só um ponto, Lisandra, para a gente finalizar, para quem acompanhou a gente aqui, eu acho que se ficar uma informação para todo mundo lembrar e levar para o coração, tem uma postura curiosa de buscar informação, mas de fontes diferentes, de pessoas diferentes. Ótimo. Aprendam com quem inspira, olhem a vida de quem vocês acompanham, é coerente com o que essas pessoas pregam, porque existe um hiato muito grande entre o que eu falo e o que eu realmente acredito e vivo na minha prática. Sim. E busquem sempre o conhecimento da maneira mais multidisciplinar possível, porque a gente sempre tem algo a aprender com visões diferentes da nossa. Muito bom. Obrigada, Luiz. Prazer é todo meu. Obrigada e até o próximo Pod Liz. Tchau, tchau.